Cara, tem algumas coisas sobre esse assunto que eu vejo pouco, quase ninguém falando na bolha do marketing, e é por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque eu queria trocar essa ideia com vocês. E são coisas que praticamente vão ditar se você vai conseguir imprimir o preço que tu quer, ou se você vai ter que retroceder. Então, se tu entrou nesse vídeo pensando que, poxa, eu vou pegar e vou vender 3, 4 vezes mais caro algo que eu já faço hoje, sem fazer nada a mais, provavelmente tu entrou no vídeo errado. E esse não é o ideal pra ti. Mas se tu tá disposto a fazer algumas mudanças no teu processo, provavelmente esse vídeo vai te ajudar bastante. Sem mais enrolações e sobrão, eu faço marcas para quem tem agência de marketing médio, e nesse canal a gente bate um papo sobre marca, marketing e negócios de agência. Esse já não é meu primeiro vídeo no YouTube, e eu pretendo transformar aqui numa comunidade bem maneira. Sei que aqui temas mais técnicos e como tu faz isso, como tu faz aquilo, acabam pegando um pouco mais. Então eu quero trazer essa pegada mais técnica, mas também ser didática e de forma simples. Então, se tu tiver alguma orientação, alguma dica, alguma sugestão do que eu posso fazer, pode comentar aqui, que eu vou estar lendo todos os comentários. Vamos lá. Não existe ganho sem custo, mas tu pode trocar o custo de você sair prospectando, de você empurrar a venda, ficar usando gatilho mental e afins, pelo custo de você construir uma marca e diminuir a fricção no momento de compra do teu cliente. Qual que é o ponto? Em vez de você ter um trabalho a mais na venda, você vai ter um trabalho a mais no marketing. Eu gosto de chamar isso de um sistema de reputação que gera demanda qualificada. Esse jogo tu só pode jogar se tu tiver bala na agulha. Então não tem como tu tá no início e querer jogar o jogo do posicionamento, porque uma coisa não conversa com a outra. Se tu tá no início, tem outras estratégias que vão funcionar melhor para ti. E aí são estratégias que efetivamente vão envolver que você dedique mais tempo, que você tenha um trabalho mais forte no teu comercial, mas a partir do momento que tu começa a ter grana, a ter caixa, a girar a roda, você já começa a poder trabalhar teu posicionamento de uma forma mais ampla. Mas não adianta querer pular etapas e passar pro nível 3 sem passar pelo nível 2. A galera em geral costuma ver vender caro, cobrar mais caro no Brasil como um negócio que você vai colocar um preço alto, você vai lá e você vai construir um posicionamento em que você se veste bem, você é rebuscado, você fala de uma maneira chique. E eu não tô falando que isso não tem seu mérito, na verdade, isso até ajuda a causar uma boa impressão, isso ajuda em alguma medida. Só que o ponto que vai fazer com que o cliente queira fechar contigo não é tu se vestir bem, não é tu falar bonito, não é você ter um discurso legal. O que vai fazer o cliente fechar contigo é a estrutura. E só faz sentido tu cobrar caro quando você simboliza que você tem essa estrutura antes, porque você prepara o cliente antes dele chegar no teu comercial. Ele já entende que você já é mais caro antes dele efetivamente perguntar o preço. Então é comum as pessoas confundirem uma coisa com a outra. Você ter uma boa estética com você ter um bom produto, uma boa venda, uma boa entrega e clientes satisfeitos. Uma coisa tem nada a ver com a outra, mas elas podem se conversar. Quando você começa a pensar na tua empresa como uma estrutura que precisa conversar entre os setores, você para de jogar um jogo amador e começa a jogar um jogo mais profissional, que você pensa que o teu marketing tem que facilitar o trabalho do teu comercial, e o teu comercial tem que facilitar o trabalho de quem entrega, e quem entrega tem que facilitar o trabalho de quem vai dar o suporte ao cliente. Então, é um conjunto de coisas que elas vão ornar para que a organização ela saia mais vitoriosa, para que ela consiga ter mais clientes no futuro, ter indicação, porque daí tu vai gerenciando a expectativa do teu cliente ao longo do tempo e não deixa isso à mercê. Você toma controle sobre o quanto que você pode influenciar. Não é a gente seguir uma lógica da agulha hipodérmica, de achar que porque a gente vai fazer alguma coisa, o cliente vai sentir aquilo e vai ser aquilo mesmo. Não, as pessoas vão ter senso crítico, elas vão pensar, mas tu pode influenciar elas a pensar em alguma linha de raciocínio, melhor do que se você não dá nenhuma informação. Então, no Brasil, a gente costuma acreditar que high ticket é você vender cerca de 3 mil reais. Só que não é muito assim, não. Porque você vê a galera do tributário trabalha com milhares de reais e aquilo sim é high ticket. Aquilo sim é um trabalho em que a gente olha e fala, isso tem muito valor agregado, mas tem um preço também muito alto. Então, quando a gente pega o nosso trabalho de marketing e fala 3 mil reais é high ticket, não é, porque 3 mil reais acaba sendo um valor justo e dependendo daquilo que tu faz, acaba sendo um valor baixo. Principalmente se tu atua com uma alta carga de responsabilidade. Tem um cara que eu gosto muito, que ele já trabalhou na McKinsey e tudo mais, assisto bastante os vídeos dele, que é o Bruno. Eu vou deixar em algum
algum lugar do canal dele aí. Ele é uma boa referência para vocês terem uma noção de uma outra régua, que é uma régua de quem trabalhou com grandes empresas. Então, quando a gente fala de um serviço de 3 mil reais, a gente não tá falando de um serviço high ticket, mas a gente pode e deve mostrar o valor agregado do nosso trabalho. Se a gente mostrar só a operação, eu faço post, faço tráfego pago, faço faturamento, faço gestão, como um negócio operacional, o cliente não vai entender o que está em jogo ali. Então, a galera em geral costuma deixar de lado esses pontos da equação. Qual que é o nível de consciência do cliente? Como que ele vai se aproveitar melhor do meu trabalho? Como que ele vai conseguir usufruir o máximo do meu trabalho? Porque o teu cliente não é só quem pode te pagar, mas sim aquela pessoa que tem consciência do que você faz, entende como vai usufruir daquilo que você faz. Porque via de regra, o que nós fazemos influencia um pedaço da empresa. E esse médico precisa ter consciência de como o que você vai fazer vai impactar no plano dessa empresa, entende? Eu trabalho com marca e via de regra eu preciso que a pessoa tenha uma operação rodando para que eu consiga implementar a marca naquela empresa. Só que se ela não tem processos definidos, não tem como a gente desenvolver marca, porque não é nem o momento ainda. Esse tipo de coisa é o que o cliente que vai te pagar um valor justo pelo teu trabalho, ele vai olhar em ti. Poxa, essa pessoa vai estar agregando para o meu planejamento anual ou ela está só oferecendo serviço solto avulso? O valor do que você faz não está no que você faz, mas como vai impactar toda a empresa, como vai gerar, como vai fazer aquela pessoa atingir os objetivos dela. E as pessoas costumam ignorar esse fator, só que esse é um dos fatores mais importantes que tem para que você consiga vender o teu serviço por um preço justo ou até mesmo vender por um high ticket. Porque o que o cliente do high ticket quer? Ele quer paz de espírito, ele quer clareza de que ele entregou aquele problema na mão de alguém que vai resolver e ele precisa confiar que essa pessoa vai resolver. E tem até um dado do Google, se eu não me engano, que mostra que as pessoas já têm em mente os fornecedores que elas estão buscando porque elas já confiam em alguém previamente. Então tu não tem que se preocupar aparecendo no feed daquela pessoa, tu tem que se preocupar em aparecer na memória dela, em ser memorável para ela. Mas isso daí é outra conversa. Então o cliente ele tá querendo pagar para ter paz de espírito, ele tá querendo pagar para deixar esse problema na mão de alguém que resolva, ele tá almejando algo além. Aqui a gente tá falando de uma empresa que tem pequeno, médio porte, então a gente tá falando diretamente com o dono. Então o dono ele não quer aumentar de cargo, ele quer às vezes aumentar de faturamento. E aí ele só quer aumentar o faturamento porque ele quer ter paz de espírito e tranquilidade na vida dele. Mais tempo com a família. Ela almeja mais paz na operação, parar de apagar incêndio. De repente, se for um médico, almeja trabalhar com o que a pessoa fez faculdade para trabalhar e não ficar gerenciando coisas empresariais. Então, dar a responsabilidade a quem tem competência para ter aquela responsabilidade. Porque o papel desses profissionais que eles vão dar suporte para clínicas existir, profissional de marketing, gestão financeira, etc., é de tirar a carga do profissional da saúde para que esse profissional consiga ter o melhor desempenho no trabalho dele. E a gente não pode esquecer isso. Por mais que boa parte das clínicas possam pagar por um bom profissional, elas têm que entender que o que você está fazendo vai impactar diretamente nesse cenário que eu comentei para ti. Então, um cliente que vai pagar mais caro, que vai entender o valor do teu serviço, não necessariamente ele vai atender apenas um critério. E ele deve atender mais de um critério para você entender com quem aquele cliente é. Então, a tua musculatura comercial, você tem que mapear esse tipo de coisa. Poxa, tem uma clínica com X valor de faturamento. Ele já acompanha pessoas que da minha área. Ele já conhece o assunto, ele já teve agência, ele já entende o trabalho. Ele não quer mais do mesmo. Ele quer algo que vai ajudar ele a atingir os objetivos. E quando você para de falar da operação, você começa a olhar para os objetivos do negócio, você começa a entender, poxa, o cliente que vai me pagar melhor, que vai ser o melhor cliente para mim, no meu momento atual, não é só o cliente que pode pagar, não é só o cliente que tem dinheiro, é o cliente que tem consciência. E aí você começa a pensar em como tu transforma o teu conteúdo, o teu comercial, numa ponte para o seu cliente entender o teu valor. Aí a gente para de pensar como se fosse uma coisa linear, a pessoa tem um problema, a sua solução ela vai me contratar. A gente começa a pensar como que eu consigo a confiança com essa pessoa, como que eu mostro que eu sou um fornecedor confiável, como que eu mostro que o meu serviço vai fazer com que essa pessoa atinja os objetivos dela. E aí você tem que ter consciência de que ela não vai chegar falando isso pra ti. Ela vai chegar falando que ela quer post, ela vai chegar falando que ela quer tráfego pago, que ela quer
a operação. Tu tem que direcionar ela para a estratégia. Então aqui a gente nem falou do contexto do high ticket mesmo, do contexto de você vender mais de 50, 100 mil reais. A gente falou do contexto de você vender um serviço pelo valor justo mensal. Já atendi clientes que prestavam serviço de 18, 20, 30 mil reais, que aí tinha a ver com eventos, né? E aí eventos podem ir até para mais valores. A pessoa tem que confiar em ti antes dela querer contratar teu serviço, porque a responsabilidade ela é muito alta. A venda high ticket, como a galera do digital gosta de falar, para ela acontecer, você tem que parar de pressionar teu cliente, parar de empurrar a venda para ele, parar de empurrar coisa que ele não entendeu a função, para fazer perguntas e fazer ele chegar ao nível de consciência de que ele precisa daquilo. Então, o teu trabalho comercial é um trabalho consultivo. O teu trabalho de marketing é um trabalho de qualificação, de você construir confiança com aquela pessoa. E o teu trabalho de branding é você mostrar quem você é e ter confiança em quem você é. Não importa se você é a pessoa mais incomodada, se você tiver sem confiança, tá quebrado. E tem algumas crenças que a gente tem nesse processo que vão minando a nossa autoridade, a nossa capacidade de cobrar um valor que a gente acha justo, porque a gente acha que o médico não está pronto, o médico não vai poder pagar, ou o seu trabalho fala por si só, como, poxa, o médico é desconfiado, como que eu vou trabalhar isso? Às vezes tu sempre viveu de indicação e aí tu vai trabalhar um novo canal como o LinkedIn ou o Instagram. E é um outro tipo de comunicação que você precisa ter, outras crenças que tu precisa quebrar para que a pessoa confie em ti. E aí você não quer parecer um guru. Então, assim, são crenças que é importante que tu investigue elas e você não deixe elas minarem o valor que você deve cobrar, que é o valor justo. Então, objeção, desconfiança, essas questões, elas sempre vão estar aqui. E o brasileiro, ele é desconfiado de toda maneira, então tu vai ter que sempre lidar com isso. E quando a gente tá falando num público que vai investir muita grana em ti, 3 mil reais, infelizmente, não é todo mundo que ganha isso no Brasil atualmente. É um valor relativamente alto. É um valor que por contrato, você tem 10 contratos desse, é um valor legal. Então, é um público que não vai investir 3 mil reais em qualquer um. Vai investir 3 mil reais em quem tem potencial de dar um retorno maior. Então, a desconfiança, tu vai lidar sempre com ela. Tu sempre tem que estar preparado para lidar com, poxa, essa pessoa não acredita no meu trabalho, essa pessoa tá desconfiada, não sabe se vai dar resultado. Você tem que trabalhar isso no teu marketing. Tem que estar pronto para quebrar essas objeções quando for necessário. E aí você tem que pensar num sistema que qualifica teu cliente. Então, não pense só no problema, poxa, a pessoa é desconfiada, mas pense em como que eu posso me tornar um profissional de confiança para esse médico. Que é bom que ele esteja desconfiado, que não acredite em qualquer lorota que vê pela internet aí. E aí, teu papel é esse? Ser uma pessoa de confiança? Sabe o que faz você conseguir coordenar toda essa expectativa, coordenar o teu discurso, orientar teu cliente e mostrar que a tua entrega, ela atende e até supera as expectativas que você gerou nele, é você ter clareza de todo esse processo. Desde o teu público ideal, a tua entrega, a sua identidade, são coisas que elas têm que rodar como se fosse uma engrenagem. E para que isso aconteça, eu estou promovendo um workshop comercial que posiciona. Esse vídeo faz parte da série de vídeos que eu vou desenvolver para promover isso, em que eu vou extrair de você quem você é, qual que é a tua entrega, quem é teu público ideal, para que a gente consiga transformar isso em subsídio, em argumento, para você construir uma demanda qualificada que vai combinar contigo. Então, qual que é o melhor dos dois mundos? Você tem uma demanda que ela bate com os seus valores, ela bate com os seus ideais, e vocês conseguem prestar um serviço excelente para essa pessoa que ela vai te indicar cada vez mais. Esse público, você constrói ele. Ele não chega do nada. Então, nesse workshop, tu vai descobrir como gerar essa demanda qualificada ao longo do tempo, de forma constante. E isso faz parte do meu método exclusivo de desenvolvimento de marca, que eu desenvolvi para conseguir extrair das pessoas para que elas tenham autonomia depois para conseguir lidar com a marca delas e tomar melhores decisões. Se você ficou interessada, dá uma olhada no meu Instagram, o link tá aqui embaixo, me manda uma DM lá e a gente conversa sobre isso. Por enquanto eu tô montando a lista de espera, mas logo mais eu vou lançar ele. Pequeno merchan feito. O que você precisa trabalhar antes de aumentar seu preço? E aqui vão algumas dicas não ortodoxas de como tu pode aumentar teu ticket e o que tu tem que fazer antes de aumentar seu ticket. Hoje eu tô cobrando 1.500 pro serviço de tráfego pago. Beleza, de mão de obra, fora o orçamento. Antes de eu aumentar meu preço e falar, poxa, agora eu cobro 3.000 de mão de obra, mais o tráfego pago, você precisa trabalhar algumas questões. Primeiro, a tua entrega. A tua entrega tem que ser excelente. O teu resultado tem que ser previsível. Você tem que conseguir ter clareza do que você faz no começo
até o final. Então você tem que ter processo definido. O cliente chegou aqui na minha agência, o que eu faço até o momento dele sair? Até onde eu levo esse cliente? Como que eu consigo? Qual que é a fase 1, 2, 3? Você ter etapas para você seguir. Tu pode fazer isso, sei lá, definindo passo 1, 2, 3, utilizando uma ferramenta como o ClickUp. Isso é uma questão de gestão. Você ter uma organização para você ter clareza onde tem gargalo e aí você melhorar ao longo do tempo e tornar teu serviço cada vez mais excelente. Porque daí tu consegue entender como que você entrega o máximo de resultado para o teu cliente nos primeiros dias, nos primeiros meses. E alinha também a expectativa dele. A segunda coisa tem justamente a ver com isso. Alinha sempre a expectativa para baixo. Por quê? Quando você supera a expectativa do teu cliente, ele fica mais feliz, mas você não supera ela com uma entrega a mais. Você supera a expectativa com um resultado que ele não esperava ser tão rápido quanto. É melhor você pecar pelo prazo mais longo do que pelo prazo curto que você tem que ficar readequando. Então, sempre puxa a expectativa para baixo, para o mais realista possível, para que o teu cliente entre com consciência do que está em jogo. E como tu já sabe que você vai dar resultado mais rápido que isso, a satisfação do teu cliente provavelmente vai ficar muito maior depois. E aí tu deve trabalhar essa expectativa no teu marketing. O teu marketing deve facilitar a venda. Então o cliente ele tem consciência de que existe um trabalho em conjunto, um trabalho de 4 mãos. Então primeiro tu trabalha muito bem a tua entrega e a expectativa do teu cliente no teu comercial para que ele entre com a cabeça de que isso vai agregar para o meu negócio. Então não é isso que vai ser o salvador do meu negócio. Eu tenho que fazer coisas também. Ok, ele entrou com essa cabeça, a expectativa dele depois que você tem uma entrega muito boa, vai ficar lá em cima. Ele vai te indicar mais, vai te recomendar mais, vai gostar mais, a satisfação vai ficar muito maior. E aí sim tu consegue trabalhar teu posicionamento. Então sempre que tu olha pro teu negócio, tem uma entrega gigantesca de boa, alinha a expectativa com ele, e aí sim tu trabalha teu marketing, trabalha teu posicionamento, não como quem vai parecer caro, mas como quem é a ponte entre o que o teu cliente quer e onde ele quer chegar. Sempre essa polarização, onde teu cliente tá e aonde que ele quer chegar. Quando tu pensa assim, não importa se tu veste gola alta, se tu veste camisa aberta, se tu veste sei lá, o que for. O que importa é que você é a ponte. E aí, você sim consegue aumentar o teu ticket, porque o custo de te contratar é muito menor do que o resultado que essa pessoa vai obter. E como tu trabalhou antes a tua estrutura de empresa, tu trabalhou teu processo e tu trabalhou teu comercial, tu trabalhar o teu marketing com base nisso vai ser fácil, porque você já tem muito subsídio. Então, o processo é justamente esse. A lógica de você vender mais caro é você sempre gerenciar a expectativa do teu cliente de uma forma que o teu preço ele fica barato perto do resultado que a pessoa ganha com você. Seja em paz de espírito, seja em faturamento, seja em estrutura, seja em diminuir custo, aumentar lucro, enfim, não importa. O que importa é que você tá barato perto do que ela pode ganhar. E não você tá barato perto do que ela pode pagar agora. E é lógico, você não vai fazer a pessoa estourar o caixa dela para te contratar, a menos que tu realmente se garanta em entregar um resultado de curtíssimo prazo. Mas se você tá nesse momento, já é um outro jogo que eu não recomendo tanto você jogar se você não tem muita experiência de casa. Para a grande maioria das pessoas, a lógica é essa. Trabalhando essas 3 coisas nessa ordem, tu provavelmente vai conseguir aumentar teu ticket sem ter grandes dificuldades. E ao longo do tempo, tu vai tirando os clientes que pagam menos e ficando com os clientes que pagam cada vez mais. Se tu curtiu esse vídeo, tu provavelmente vai gostar de ver esse outro que eu deixei em algum lugar na tela sobre a estrutura do valor percebido e como tu utiliza ela para aumentar o valor dos seus contratos. Não só aumentar o valor dos seus contratos, mas diminuir a fricção para o teu cliente pagar com mais facilidade. Confere lá e depois tu me conta o que tu achou.